Para começar, vou direcionar a primeira pergunta ao Paul Young. E é uma afirmação que, na verdade, o Baxter Kruger fez anos atrás e que eu acho que nos marcou muito. É algo para se pensar bastante, que é o seguinte: interesa, saúde, santidade, todas essas coisas são semelhantes. Na ideia deles, é quando o nosso modo de ser corresponde à verdade do nosso ser que começamos a viver quem realmente somos. Então, pô, por que você não começa a abordar isso para a gente hoje? E eu acho que o Baxter diria, eu diria de um jeito um pouco diferente. É quando a verdade do nosso ser se torna o nosso modo de ser. E, de qualquer forma, acho que os dois estão dizendo a mesma coisa. Mas é tipo, por onde você começa? Você começa com a verdade do seu ser ou começa com o modo do seu ser? E isso faz uma diferença enorme. Então eu gosto quando a verdade do seu ser se torna o modo do seu ser. Isso é integridade. Mas eu também gosto é quando o modo do seu ser é uma expressão da ou corresponde à verdade do seu ser. Então, na verdade, como você sabe, eu estou trabalhando nisso. Esse é um dos meus projetos de livro no momento. É exatamente sobre esse assunto, porque eu tenho mergulhado nisso há sei lá quantos anos já, desde que o Baxter falou isso pela primeira vez, mas parece que esse tema está sempre voltando e tem se tornado cada vez mais importante para mim. E aí, quando compartilhei isso com outras pessoas, é como se, então, isso imediatamente surge a pergunta: qual é a verdade do seu ser? E quando estamos falando sobre verdade, estamos falando sobre aquilo que é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro. Não é corrompido em sua natureza essencial, por circunstância, por abuso, por escolhas, por identidade falsa, por, sabe, o lugar do mundo onde você nasceu ou cresceu, ou pela educação. Não é disso que estamos falando. Estamos falando sobre o que significa fundamentalmente ser um ser humano. E isso nos leva de volta às perguntas sobre qual é a verdade do ser de Deus. Se Deus é a verdade e Deus é inteiro ou santo, então o modo de ser de Deus precisa ser uma expressão da verdade do ser de Deus. Então, quando se trata de Jesus, você não está olhando para alguém em quem a verdade está se tornando o modo de ser dele. O modo de ser dele é sempre uma expressão da verdade, certo? Então, essencialmente, quando você começa uma conversa sobre isso, está falando sobre ontologia, que é o ser, ou estudo do ser, e da experiência, ou comportamento, ou o como. O que você acredita transborda. Agora, há uma escritura, e acho que é um bom ponto de partida, que diz: assim como a pessoa pensa em seu coração, assim ela é. Mas isso significa que ela é assim em termos de sua ontologia? Ela é assim em termos da verdade do seu ser? Bem, isso é um problema. Isso significa que, da forma como você pensa sobre si mesmo, essa é a verdade real de quem você é. E não é isso que essa escritura está dizendo. Ela está dizendo que o seu modo de ser vai refletir o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E, infelizmente, para a maioria de nós, especialmente aqueles que cresceram em um ambiente religioso muito moralista, nosso comportamento se tornou sinônimo do conflito entre, ou até mesmo nosso comportamento justo se tornou um lugar onde escondíamos o que realmente pensávamos sobre nós mesmos. E somos tão movidos por vergonha e desempenho que achamos que ambas as coisas são a verdade sobre quem somos. E então, sabe, no meu passado, eu passei por abuso sexual e tinha um pai muito bravo. E não sentia que pertencia a lugar nenhum. E sofri muito bullying quando estava crescendo e todas essas coisas. E todas essas coisas sussurravam para mim que a verdade do meu ser era que eu não valia nada. Então, sabe, eu cresci como filho de pastor e de missionário dentro de um cristianismo muito estruturado, o que também me dizia teologicamente que esse era o ponto de vista de Deus a meu respeito. E então, como alguém disse certa vez, éramos esterco coberto de neve, certo?
E isso significa que, no âmago do nosso ser, éramos, como diria Brad, um pedaço de cocô. Eu diria a merda, sabe? Que essa era a verdade do nosso ser, que éramos simplesmente inúteis. E que era assim que Deus pensava sobre nós também. Mas Deus, em sua bondade, nos cobria com neve, sabe? A justiça de Cristo. E então ficávamos nesse conflito. Mas tudo passava a ser sobre comportamento, porque a verdade do nosso ser já estava estabelecida, que éramos simplesmente inúteis também. Então, Vamos lá, pessoal, vamos abordar o que o Paulo disse ali. E ele disse: isso nos leva de volta à questão de qual é a verdade do ser de Deus e se ele é nosso Criador. Obviamente, vai haver conexões. Diga-me uma coisa: como você pretenderia abordar essa discussão importante? quando falo sobre isso em grupos, é por aí que começo. Começo assim: ok, então vamos começar com Deus. Porque quando se trata da verdade sobre o que é ser humano, você vai acabar ou dentro de uma crença de que você não vale nada, ou, sabe, de que a vergonha diz a verdade sobre você, ou você vai acabar num lugar onde você é feito à imagem e semelhança de Deus, como a verdade do seu ser, aquilo que é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro. Então isso se torna realmente importante sobre, ok, se você é feito à imagem e semelhança de Deus, qual é a verdade do ser de Deus? E agora você está numa conversa muito interessante, porque muitos de nós que crescemos, especialmente no mundo cristão religioso, só conhecemos as palavras e já repetimos essas palavras tantas vezes que nem pensamos mais no que elas significam. Então, se dizemos que Deus é amor, que essa é a verdade do ser de Deus, que tipo de amor é esse? Ou Deus é bom? Essa é a verdade do ser de Deus. O que isso significa? E é aí que eu começo com um grupo de pessoas. Eu fico tipo, me diga você, me diga o que você acredita, do fundo do seu coração, que é a verdade do ser de Deus. Isso provoca todo tipo de resposta, e começamos a construir um entendimento sobre o caráter e a natureza de Deus. Então, quando passamos para a conversa sobre se Deus é inteiro ou santo, isso significa que o modo de ser de Deus precisa corresponder à verdade do ser de Deus. Se Deus é verdade, Deus nunca será mentiroso. Ame-o porque ele nos amou primeiro. E assim como em Deus, há um transbordar de amor que se derrama para criar todo o cosmos. Quando temos cheios desse tipo de amor, talvez isso se torne a verdade do nosso ser. Bem, é a verdade do nosso ser que se torna o modo como somos, certo? O amor transbordante que Deus tem por nós se estende aos outros, e somos capazes de recebê-lo assim como Deus o recebe. Tô apenas pensando em voz alta que esse tem sido um dos grandes obstáculos. Conheço muitas pessoas que são capazes de amar os outros, mas têm dificuldade em receber esse amor, sem que haja algum tipo de troca de favores, alguma transação envolvida. E não é isso. Não é isso. A metáfora favorita de Deus para o nosso relacionamento é a união do amor, aliança, aliança, união. Então, enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Obrigado, Brian. Eu, Gostaria de fazer alguns comentários antes de começar. Para mim, ainda se trata de uma discussão abstrata. Para falar sobre o amor de Deus. Bem, eu me movo e acho que essa é a maneira correta. Quero dizer, eu defenderia isso, mas do encontro com Jesus até a pergunta: quem é esse que é Jesus? E você não pode ler os evangelhos sem perceber, pelo menos, que Jesus tem um relacionamento com alguém. Ele chama de pai e, de fato, Abba, pai, que em termos bíblicos nunca é usado. Pode até ter sido usado em certos círculos do pensamento judaico, mas não temos muitos registros de algo assim. Jesus usou Abba, que significa pai. E só no Evangelho de João, mais de 120 vezes ele se dirige a Deus como Abba, como pai, seu pai. Ele é o Filho, ele está face a face com ele. Então isso nos leva a perceber que Jesus viveu toda a sua vida humana em um relacionamento com aquele a quem chamava de Pai, e a essa outra pessoa ali chamada de Espírito.
Então a pergunta é, para mim, isso é algo que simplesmente apareceu há 2000 anos? Que a divindade de uma única pessoa que chamamos de Deus decidiu que ele teria uma graça espetacular, extraordinária e uma graça aleatória sobre esse jovem chamado Jesus? Ou estamos vendo a manifestação da natureza e do caráter eternos de Deus se tornando carne? Estamos vendo isso nas páginas do Novo Testamento. É isso quem Deus é. Então isso me dá uma imagem muito mais concreta. O Pai, o Filho e o Espírito são sempre. Esse é um relacionamento eterno. Eles se amam, eles estão face a face. É um amor sacrificial. É um amor voltado para o outro. É um amor que cede. É um amor apaixonado. E esse é o ventre da criação. Esse é o ventre de quem nós somos. Fomos criados nesse amor e a partir desse amor. E essa é a verdade do nosso ser. É isso que nós realmente somos. E para mim, uma das coisas mais importantes, e eu já sabia disso teologicamente há anos, mas estou aprendendo pessoalmente com a minha convivência com meus netos, é que não existe nada que eles possam fazer para mudar o que eu sinto por eles. Eles simplesmente não têm esse poder. Eles não têm esse tipo de poder de alcançar meu coração e mudar o que eu sinto. E ou eu sou melhor do que Deus nesse aspecto, ou estou realmente participando da verdade do ser de Deus. Nós não podemos alterar. Para mim, é aí que está a falha de todo o pensamento ocidental. Nós não podemos alterar a forma como o Pai, o Filho e o Espírito são e como eles se sentem em relação a nós. Podemos trazer pensamento distorcido para isso, como já fizemos, e teologias desastrosas, com consequências em cadeia, como já causamos, mas isso não altera a própria natureza e o caráter de Deus. E o segundo pensamento que acompanha isso, que eu acho realmente importante, está ancorado no Credo Niceno, logo na primeira afirmação do Credo Niceno. É esse ponto? Porque aqueles pais e mães da igreja sabiam qual era a questão. Vamos voltar ao Deus abstrato, e podemos falar sobre esse Deus ser amor, mas também sabemos que Deus está cheio de fúria e ira, etc. Mas está escrito no Credo: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não diz que cremos em Deus Todo-Poderoso? Diz um só Deus, o Pai, que é uma referência à sua relação eterna com o Filho. Então está ancorando intencionalmente, de forma muito deliberada, o ato do poder de Deus e todo o ato criativo de Deus nessa relação. A relação entre Pai, Filho e Espírito é anterior à criação. E tudo flui a partir dessa relação. Isso me dá algo muito mais concreto. Eu consigo pensar sobre isso. Que o Pai me ama com o mesmo amor com que ama o Filho. Esse é o modo de ser dele. Essa é a identidade do Pai nessa relação. Então, ou eu me vejo como alguém que precisa conquistar isso, ou eu já estou dentro disso. Tô aprendendo a viver nisso, aprendendo a aceitar isso, mas é uma virada monumental, uma grande descoberta para mim perceber que eu não posso mudar o que o Pai sente por mim. Desculpa, Baxter, mas você simplesmente não tem esse tipo de poder. É, Baxter, eu concordo. Mas isso levanta a questão da separação, sobre a qual você fala bastante. Todos nós falamos sobre isso. Vamos abordar isso um pouco em um nível ontológico. Isso realmente existe? E então, no nível experiencial ou existencial? Posso dizer algo em resposta ao Baxter? Eu acho que Deus é amor. Essa frase tem um contexto. O contexto é o testemunho do apóstolo. Aquele que vimos com nossos olhos, aquele que tocamos, aquele que seguramos, é Deus. Então, para João, era uma abstração. Ele começa logo de cara com seu testemunho ocular. Não estou dizendo que ele anda. Não, de jeito nenhum. Eu estou tentando concordar com você. É o encontro com Deus na carne de Jesus. Esse é o contexto da palavra de que Deus é amor. Quero dizer, existe um contexto experiencial para declarar que Deus é amor. E esse contexto é o encontro com esse Deus humano. Sim, tanto no Evangelho de João quanto na primeira epístola, ele ancora toda a discussão nesse relacionamento face a face. Ele fala sobre aquilo que estava com o Pai face a face desde o princípio, em 1 João.
Então, eu acho isso simplesmente lindo. Isso torna tudo muito mais concreto para mim e menos abstrato. Eu nem gosto de falar sobre Deus, significa muito para muitos. Prefiro falar do Pai, Filho e Espírito. Então, o amor de Deus faz mais sentido para mim. É mais pessoal, e isso é saudável. Quando a gente cresceu, nem falava sobre a relacionalidade de Deus. Era a ideia e o conceito de Deus. Então, se formos dizer que a relacionalidade é ontologicamente verdadeira sobre Deus, que é o que estamos dizendo, que só existe um rio no cosmos em que nos encontramos. E esse é o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a conversa é completamente diferente, porque relacionamento não se trata de apreensão intelectual. É sobre encontro e mistério, e profundidade e amplitude. E Baxter, você e eu e Kenneth e Brad, qualquer um que tenha um neto, sabemos que existe um mistério envolvido, mas é algo muito maior e que nos envolve e nos transborda completamente do que conseguimos compreender em qualquer sentido intelectual. É um encontro constante, mas é mais do que isso, é essencialmente relacional. Mas a dificuldade para muitas pessoas reside na desconexão entre a forma como amam seus netos e essa desconexão. E depois a forma como eles se voltam e pensam em Deus na igreja, a forma como falam sobre. O fato de termos um termo Deus não ajuda em nada. Sim, você, Sabe, que se origina dos alemães e eram espíritos da água, sabe? De algum tipo, ninfas da água, é. Mas eu adoro o hebraico. Não substantivo. Tentar encontrar uma forma de falar sobre o ser de Deus eu sou o que sou. Eu sou. Então, eu sou, que é o modo do meu ser, corresponde à verdade do meu ser. Eu sou, então eu sou, certo? E o fato de haver um mistério de relacionalidade desde Gênesis 1 até o fim, de que existe uma pluralidade dentro do próprio ser, da singularidade, da unidade de Deus, existe uma pluralidade. Portanto, o relacionamento é verdadeiro. Mas muito de nós não crescemos com isso, de jeito nenhum. Deus era um conceito, não um ser relacional, e era sobre comportamento, não era sobre ontologia. Nossa ontologia já estava destruída, né? A gente tinha uma natureza pecaminosa, que é uma afirmação ontológica sobre a verdade do nosso ser. E uma vez que você acredita que tem uma natureza pecaminosa, sabe, surge a pergunta de onde isso veio. É tipo, fomos nós que criamos isso ou foi Satanás que entrou ali e criou naturezas pecaminosas? Porque, obviamente, provavelmente não fui criado por Deus. Sabe? E isso é um problema. Mas foi ali que acampamos. Temos uma natureza pecaminosa e, portanto, construímos toda a nossa teologia em cima disso. Sobre Como podemos viver retamente? Ao analisar essa questão e a desconexão, John, percebemos que ela não se resume apenas à nossa condição de avós e ao caráter de Deus. Por causa desse problema específico, não percebemos a perda da visão trinitária e a perda da Trindade. Como Criador deste universo, temos uma desconexão com tudo em nossa humanidade, exceto com aquelas coisas que alguém nos disse que estavam relacionadas ao espiritual. O resto do mundo é simplesmente secular. Isso é um desastre, porque significa que ninguém, a maioria das pessoas, passa a vida inteira fora da igreja e não em, entre aspas, oração ou não, lendo, estudando as escrituras ou sei lá o que for. Essas coisas são consideradas espirituais em uma determinada cultura. Mas quando você fala sobre o que estamos falando, e Paulo volta à ontologia do ser de Deus, isso afeta a estrutura do universo, afeta a maneira como interpretamos tudo, porque essas árvores, essa grama, essas pessoas, esse trabalho, tudo isso pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Não está do lado de fora esperando por. De alguma forma, isso vai se tornar novo e sagrado. Foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, e pertence.
E agora eu consigo começar a enxergar a conexão entre as coisas que eu amo, como, digamos, ser humano, fazendo uma isca de pesca, ou indo pescar com um amigo, ou sentando no meio da noite para conversar com alguém que está passando por um verdadeiro inferno. Existe uma conexão agora que eu consigo começar a perceber por causa de quem Deus é e por causa de quem nós somos, criados nele. Isso concretiza tudo para mim. Caso contrário, estamos condenados a ir à igreja e adorar um Deus do qual queremos fugir e abraçar nossa humanidade no resto da semana. E eu? Finalmente vejo o rosto da Kate de novo. Antes a gente só via uma planta decorativa ali em cima. Acho que agora é a sua vez. Bom, eu estou entrando agora mesmo, então não sei onde você estava. Pode ir em frente. Bom, eu estava pensando, isso funciona para vocês, para todo mundo aqui? Vamos deixar de lado essa má tradução da carne como natureza pecaminosa e vamos simplesmente dizer que temos uma natureza humana que compartilhamos com Jesus Cristo e essa natureza humana nunca pode ser separada do amor de Deus, mas ela tem a capacidade de se desviar. Ela volta para a luz. Separação implicaria que algo acontece com Deus nesse momento, como se ele desaparecesse, sumisse, ficasse ausente, ficasse com raiva, se afastasse de nós, deixasse de ser pai, sei lá o que for. E a gente simplesmente não acredita nisso. Mas o lado existencial disso é que, quando eu viro as costas para a luz, eu experimento alienação. E eu achei isso uma distinção muito útil. A verdade do nosso ser é que não existe separação do amor de Deus no modo do meu ser. Quando eu fecho meus próprios olhos para essa luz sempre brilhante, eu vou experimentar alienação. E agora estou descobrindo que essa é a definição psicológica moderna de inferno, não a separação de Deus, mas a experiência de alienação, no meu virar. E felizmente, a HM, Deus não tem esse problema. Ele nunca se virou. Ele está esperando, de braços abertos. Na verdade, quando encontro pessoas que estão chegando ao fundo do poço, o que vejo nelas é o seguinte: aqueles que começaram a sentir o cheiro do banquete na casa do pai, aqueles que começaram a sentir o calor do sol nas costas, que de alguma forma eles ainda estão experimentando a presença de Deus, mesmo enquanto se afastam. Então, essa alienação é uma experiência existencial de algo infernal em mim, mas certamente é mais uma questão de qualidade de vida do que de status diante do nosso amoroso Pai Celestial. Enfim, só queria voltar à minha primeira afirmação, só para desenvolver isso e ver se faz sentido. É como se não fosse sobre uma natureza caída, é sobre uma natureza humana que tem a capacidade de se voltar para, de certa forma. Nesse movimento de se voltar, Deus nunca se volta. É isso que sempre quisemos dizer na teologia clássica com o impassível. Não que Deus seja estoico e não sinta amor por nós, mas que ele não é volúvel e não pode, não quer e nunca vai se voltar. Que o amor dele é a constante. E é um fluxo dinâmico, é um brilho que flui continuamente dele, mesmo para aqueles que se afastam. Então, eu estava refletindo sobre isso esta manhã. E como, enquanto Deus honra isso, a nossa teimosia, a nossa rebeldia, não é como se o amor não tivesse efeito. E por isso o amor dele é capaz de aquecer e transformar até o coração mais duro, gelado como gelo. Porque ele não falha. Enfim, joguei tudo isso aí no meio. E talvez, Kate, você possa começar respondendo a isso. Vamos ver o que os outros acham. Bem, em relação a esse sentimento de alienação, minha metáfora favorita para a imagem de Deus em nós é um diamante. Sabe? A pérola de grande valor. E eu já entrevistei muitas crianças, sabe, sobre o que acontece com esse diamante. E eu falo sobre o cocô ou fezes que caem aí. E eu perguntei às crianças, sabe, quanto cocô é necessário para alterar o valor do diamante. E o menino de 9 anos me disse: bem, pode ser um pouco ou muito. E eu disse: bom, o que você quer dizer com isso? E ele respondeu: bom, se você acreditar nisso, então não precisaria de muito.
para mudar o valor dele. E eu achei essa uma resposta brilhante, que só uma fina camada de cocô cobrindo isso e a gente perde de vista. É como se não tivesse mais lá. É, realmente, é exatamente isso, com certeza. Não só o valor percebido, mas a própria existência. A gente acredita no que o cocô diz pra gente, aquilo que está cobrindo. Isso veio de um menino de 9 anos. É bem impactante. Ah, Na boca da fé, isso é. Isso está bem longe daquela teologia do esterco coberto de neve ou de merda, não é? Digo, Ou então, estando devidamente coberto pela justiça externa de Cristo, direito de nos esconder do Pai. sim, Você engana o pai dele para que ele não descubra que, na verdade, somos o que pensávamos ser. nós vamos para o céu porque recebemos uma justiça externa e forense de Cristo, mas com sujeira por dentro e morrendo de medo de olhar o Pai nos olhos. certo. Uma mulher que cresceu em uma família missionária me disse: Kate, eu não entendo. Ela respondeu: Você está me dizendo que o diamante está no âmago do nosso ser, mas me ensinaram que o âmago do meu ser é a porcaria. E eu disse: Você olharia para o seu neto e diria que ele é uma pessoa desprezível em sua essência? E ela disse: Bem, claro que não. Agradável e quentinho. Então, quando é que nos tornamos ruins no âmago do nosso ser? Em que momento temos maldade suficiente para que isso se torne a imagem de Deus na qual fomos criados? Obviamente, ela não é teóloga. Quer dizer, temos duas versões disso, certo? Você tem essa doutrina horrível do pecado original que diz que você herdou a sujeira de Adão. Você já nasce culpado e já nasce condenado. E o outro momento em que isso pode aparecer, sabe, quando você está no jardim de infância, vai para a escola cristã local aqui, e eles dizem para as crianças do jardim que seus corações são sombrios. E isso realmente está acontecendo. E uma mãe que eu conheço acabou de tirar os filhos da escola porque eles se recusaram a mudar essa postura. E eles estão dizendo, sabe, que a primeira coisa que você precisa saber antes de conhecer Jesus, o Salvador, é que você precisa saber que seu coração está em trevas. E é tipo, nossa, Então vamos começar o evangelho com Gênesis 3 e não com Gênesis 1. Com um pedaço preto, quadro de flanela. se um Jesus, ou melhor, não vamos começar o evangelho com Jesus em seu relacionamento com o Pai. certo. Pronto, pessoal, chegou a hora de encerrarmos. Isso me lembra do que estamos dizendo aqui. Uma boa amiga foi criada e o pai dela desenhou um retrato da família. Obrigada. É, e estava chovendo e eles tinham um guarda-chuva e na imagem a chuva representava a raiva e a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. E o guarda-chuva era Jesus. E na imagem a família estava debaixo do guarda-chuva e ela não estava tomando chuva. E ele disse para ela: se você quiser sair da chuva, tem que ficar debaixo do guarda-chuva. Tipo, meu Deus do céu. Quando você conversa com ela, o estrago que isso fez no coração e na mente dela por décadas é inacreditável. E o simples fato de que a gente nem confia no nosso amor pelos nossos próprios filhos, quando você cresce com esse tipo de mentalidade. Porque o jeito que você ama seus filhos deve estar errado. Não é amor de verdade. É um amor falso. Não é real.